Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre, na verdade vou apresentar para vocês a solução dos exercícios que foram deixados na aula anterior, onde foi falado sobre o System.io. O código dessa aula está na branch aula 030.exercícios e a atividade que foi deixada foi a seguinte: a gente deve criar uma rotina que vai ler o conteúdo do arquivo pets.csv e retornar uma lista de iPets, contendo todos os animais que estão nesse arquivo CSV. E um teste unitário para criar, para listar o resultado disso no console. Tá. Vamos começar pelo teste unitário. Antes de mais nada, para facilitar, eu copiei aqui o pets.csv para a pasta... Deixa eu achar, aula 030, pets.csv. Então, para ficar mais fácil de a gente buscar o arquivo aqui pelo código, a gente vai usar esse caminho aqui. E eu vou criar aqui um novo teste unitário. Vou aproveitar aqui o do gato, que é pequenininho. Copiar, colar. Por aqui, pet. E aqui, vamos acertar o nome da classe. E deixar um teste unitário só por enquanto. Então, o nome desse teste vai ser carrega pets do arquivo. Muito bem. Com isso a gente já tem aqui a estrutura do nosso teste. E o que a gente tem que fazer aqui? Então, eu tenho que criar uma lista. Eu vou chamar de pets. E ela vai ser do tipo iPet. Vou adicionar aqui as referências que estão faltando. Do domínio e do System Collection Generic. E aqui, de alguma forma, eu tenho que carregar a lista de pets pelo arquivo. O meu arquivo está lá em C2 pontos, aula 030, e ele se chama pets.csv. Então aqui, justamente nesse ponto aqui do meu teste, eu tenho que buscar o arquivo e carregar ele dentro dessa lista de pets. Se eu conseguir fazer isso com sucesso, eu vou ter uma lista que vai conter 15 elementos, 15 pets. Então, o count dessa lista tem que retornar 15. Para você conferir isso, você pode abrir aqui o arquivo e você vai ver que, tirando aqui o cabeçalho, eu vou ter 15 animais entre cachorros e gatos aqui dentro dessa lista. E para ficar mais interessante, vamos jogar o resultado disso na tela, no console. Então eu vou percorrer a lista e vou montar aqui uma string para ficar interessante aqui o resultado. Então vou interpolar aqui uma string. Aqui primeiro eu vou colocar o pet.getTypo para identificar, né, para mostrar para a gente se foi um cachorro ou um gato que tem na lista, que é o item daquela lista. Depois eu vou colocar o pet.nome e vou colocar aqui pet.dono.nome. Então vou pegar o nome do dono. Tá? O tipo, se é cachorro ou gato, o nome do animal, do pet, e o nome do dono do pet. Simples assim. E como que eu vou carregar isso daqui? Então, existem várias formas de implementar. Se você fez a atividade, provavelmente você implementou de alguma forma, não importa qual forma você fez. No exemplo que eu vou implementar aqui, eu vou aproveitar que já existe aqui no domain uma classe chamada Pet Extensions, e eu vou implementar isso como um método de extensão. Então, a ideia é que eu tenha um método
que vamos chamar ele aqui de carrega. Opa, aqui tá errado, é carrega. E vai ter esse mesmo nome aqui. E que ele vai ser uma extensão do próprio list IPath. E eu vou passar para ele a string do caminho onde está o arquivo. Com isso, o próprio método aqui vai dar conta de ler o arquivo e preencher a lista de paths. Tá? Ok? Bem, obviamente, o método não existe, a gente precisa criar. Infelizmente, o Visual Studio não consegue criar para a gente um método de extensão automaticamente. A gente tem que fazer isso por nós mesmos. Mas é bem simples. Então, a gente vem aqui, eu vou criar um método de extensão, então ele tem que ser estático. O retorno dele vai ser void, porque ele não vai retornar, ele vai trabalhar com a própria lista que ele vai receber aqui por parâmetro. Então, vamos pegar aqui o nome do método para bater. E ele vai receber dois parâmetros. O primeiro, que é a própria lista, então, que é o que vai estar estendendo. Vou colocar o using, que está faltando. Então, aqui vão ser os patches. E o segundo vai ser uma string, que é o caminho do arquivo. Tá? Muito bem, se a gente vier aqui agora, nosso teste não tem mais erro. A gente não tem nenhum erro aqui. Poderia até executar o teste aqui se quiser e ver ele falhar, se você quiser fazer esse teste, né? Levando a sério aí a questão do Test Driven Development, do TDD. Então, sabemos que ele falha, ele espera 15, mas ficou com 0, ou seja, não fez nada ainda. Mas com isso a gente já consegue começar a nossa rotina aqui dentro do carrega paths do arquivo. Bem, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente tem que ler o arquivo. Então, eu vou ler o arquivo através do método file.read. O file está no system.io, então eu preciso incluir aqui o using. E eu tenho várias formas de ler arquivo, como a gente viu na aula passada. Se você quiser ler a string como um todo, você pode usar o read all text. Mas, como é um arquivo que tem várias linhas, o file dá a opção para a gente de ler todas as linhas. E aí, nesse caso, o retorno vai ser um array de string. Então, com isso já fica mais interessante trabalhar com o conteúdo do arquivo, porque cada string dessa array vai ser uma linha aqui no arquivo CSV, aqui do arquivo CSV. Tá? A gente vai ter uma array com 16 linhas. Então, vou chamar aqui o retorno desse método de linhas e vou dar aqui um file.readAllLines. E aí, qual é o arquivo? É o arquivo que vai vir no caminho. Ok? Muito bem. Com isso a gente tem todas as linhas, tá? E aí eu posso percorrer essas linhas e eu vou percorrer através de um for em vez de um for each, porque eu quero pular a primeira linha, né? Lembrando que a primeira linha é o cabeçalho, que pra gente não interessa. Então eu vou fazer um for que começa do 1 em vez do 0, tá? Então, enquanto o i for menor do que linhas.length, tamanho da minha array, e mais. Muito bem. Com isso eu já tenho aqui dentro desse for cada linha do meu arquivo para percorrer. E aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ler, separar as colunas, ou seja, eu tenho que separar os valores de cada coluna, de cada campo que existe nesse arquivo. A gente sabe que o arquivo CSV, ele é delimitado, né, ele é separado por ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula indica para a gente aonde termina um campo e começa o outro. Então, aqui o tipo está na primeira posição. Então, quando a gente tem um ponto e vírgula, a próxima string, Leia, é o nome. Tá? Como que a gente faz isso? O .NET, dentro da classe string, tem um método chamado split, que ele faz o quê? Ele quebra uma string em partes, e aí ele usa um caractere para você dizer aonde ele tem que quebrar.
Então, o split, a gente vai passar para ele um caractere dizendo, ó, quebra para mim essa string, que é uma linha, e quebra ela aonde você encontrar o ponto e vírgula. Aí ele vai devolver para a gente uma array de strings, onde cada elemento dessa array é um dos elementos aqui. E aí, pelo índice do elemento, eu sei qual vai ser a coluna. Bem, vamos ver isso na prática, né? Eu vou criar, então, uma variável aqui chamada colunas, vai ser uma outra array, e eu vou pegar as linhas, e vou pegar aqui, qual linha? A linha da iteração, linha do i, começando pela linha de número 1. E aí, eu tenho aqui o método da string chamado split. O split, ele recebe um separador, né? Um separador em uma array de caracteres. Então, como que a gente pode fazer? O que eu quero que ele use como separação é o ponto e vírgula de uma string. Tá? Aí, nesse caso, para eu transformar, e como ele não aceita uma string aqui nesse parâmetro, ele aceita uma array de caracteres, e, em tese, né, uma string pode ser considerada como uma array de caracteres, a gente só precisa fazer uma pequena conversão aqui, e a gente pode fazer isso usando o método toCharArray de qualquer string. E o interessante, esse é um dos pontos que a orientação a objetos fica bem explícito na linguagem, que a linguagem é totalmente orientada a objetos. Eu tenho um literal aqui, uma string, e eu consigo invocar um método desse literal. Então eu consigo fazer um toCharArray aqui, ó. Pode parecer estranho essa chamada, mas isso aqui é a prova de que tudo na linguagem é orientação a objetos. Inclusive, um literal string é tratado como um objeto, a ponto de eu poder chamar um método dele através daqui do ponto. Tá? Bem, resumindo, o método split vai ler a linha, vai ler cada linha aqui, né? A cada interação do for ele vai ler a linha em que a gente está, e o split vai quebrar essa string da linha e gerar uma array onde cada elemento da array é uma das strings de cada campo aqui que está separada pelo ponto e vírgula. É isso que o split faz, e aqui é onde a gente fala para ele que ele deve usar o ponto e vírgula para fazer essa quebra. Tá? Bem, aí a gente tem o seguinte, a gente sabe que o pet pode vir como um cachorro ou como um gato. Então a gente vai ter que fazer essa validação, fazer essa verificação. Se a coluna de número 0, ou seja, a primeira coluna do arquivo, for igual a cachorro, eu vou ter que criar um cachorro, certo? Porém, se a coluna 0 for igual a gato, eu tenho que instanciar um gato. Ok? Então, aqui eu tenho que trabalhar para preencher todos os dados do cachorro. E aqui, depois que eu fizer isso, eu tenho que aqui pegar o meu pets, né, que eu estou recebendo como parâmetro, e adicionar o cachorro. E a mesma coisa aqui com o gato. Preencher todos os dados do gato e adicionar o gato na minha lista de pets. Então, essa é a estrutura básica desse método. Eu preciso adicionar, primeiro eu verifico qual é o tipo do pet, se é um cachorro ou se é um gato. Se for um cachorro, eu preciso carregar todas as informações que são do cachorro e colocar ele na minha lista de pets. Se for um gato, a gente já sabe que são menos informações, mas a gente tem que instanciar ele como um gato, passar todas as informações dele para lá e jogar ele dentro da lista também. Tá? Então, essa é a estrutura básica. Bem, vamos começar pelo cachorro. Tá? O cachorro, vamos pegar aqui, ele tem o nome
E o nome, a gente vai encontrar ele na segunda posição. Então, na posição de número 1 das colunas. Aí a gente tem o sexo. E o sexo está na posição de terceira posição, que é a posição de índice 3. De índice 2. Nunca se esqueça que o primeiro índice é 0. E aí a gente tem um problema, porque o sexo, ele é um enum, tá? Ele é a propriedade do tipo enum, que é o enum sexo. Enquanto que o nosso arquivo retorna uma string. Então a gente precisa fazer uma conversão, ou nesse caso, pelo sexo permitir só fêmea ou macho, fica fácil fazer um if, né? Um if inline aqui. Então a gente pode fazer assim. Se colunas 2 for igual a macho, então o sexo do cachorro é macho. Caso contrário, o sexo do cachorro é fêmea. Então vai ficar bem simples de resolver esse problema. Aí a gente tem uma outra coluna para colocar aqui, do cachorro, que é o peso. E o peso, se eu não me engano, está na posição de número 4. Então, o peso está aqui, então é 0, 1, 2, 3 e 4. Eu pulei o dono, mas a gente já vai voltar nele. Então, o peso está aqui. O peso também não é uma string, ele é um double, na verdade. Mas aí está fácil, a gente pode usar o método parse da classe double. O método estático parse que a gente tem na classe double faz o quê? Converte uma string em um double, tá? Muito bem. Aí a gente tem o dono. O dono é uma questão um pouco mais complexa. Porque se a gente for levar a sério isso, primeiro, a gente tem que criar uma instância do dono para poder vincular ele ao cachorro, já que o dono é uma outra classe. E se a gente quiser levar isso a sério, a gente não pode repetir os donos, porque se você observar a lista, vão existir você vai ter o mesmo dono para diferentes animais, tá? E aí, levando à risca a orientação a objetos, o ideal é que a instância do dono aqui, que é a Lili, que é dona do Yuri, tem que ser a mesma instância do gato aqui, que chama Juliano. Ok? Então, como que a gente faz isso? Então, para controlar isso e manter sempre a mesma instância, quando o nome do dono for o mesmo, a gente precisa ter uma lista de donos. Então, eu vou criar aqui, antes da nossa rotina, eu vou criar uma lista de donos, onde a gente vai controlar para saber se aquele dono já existe ou não. Tá? E aí, o que a gente faz? Eu não vou fazer no mesmo lugar, eu vou criar um método para resolver o dono para a gente. Então, basicamente, o que eu quero é saber se aquele dono, que esse método busque o dono para a gente. Independente se ele existe ou não existe, ele vai devolver a instância do dono. Então, a gente precisa de um método que a gente pode chamar de getDono. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou criar um dono, através da própria lista de donos, eu vou ter um método de extensão que eu quero chamar de getDono. E eu vou passar para ele o quê? A string que tem o nome do dono, que está na posição 3. Por que método de extensão? Porque a gente está numa classe de extensões, então a gente consegue criar isso como um método de extensão facilmente aqui nessa mesma classe. Tá? Esse método, ele pode ser privado, então ele não vai precisar ser acessado de fora dessa classe. Ele vai retornar um dono, vai se chamar getDono, e ele também vai ser um método de extensão. Só que ele vai estender uma lista de donos, tá? E aqui a string com o nome do dono
O que a gente precisa fazer aqui? Basicamente, eu vou primeiro percorrer essa lista de donos, tá? Ficou errado aqui o nome. Se algum dos donos que já está na lista for igual ao nome do dono que eu estou recebendo, esse é o dono que eu estou procurando. Então, eu retorno ele. Se ele percorrer toda a lista, ou se a lista estiver vazia, se ele percorrer toda a lista e não encontrar o dono com aquele nome, ou a lista estiver vazia, ele vai continuar aqui embaixo. E nesse caso, eu vou pedir para ele criar um novo dono. Vamos chamar diferente aqui. Novo dono igual a new dono. E aí, para o dono em questão, a gente só precisa do nome, que é o que a gente tem no CSV. Nome dono. Com isso, eu adiciono esse novo dono na lista de donos, para que a próxima vez que ele aparecer na minha rotina, ele não precise instanciar um novo dono, ele vai buscar o que já existe. E retorno ele para quem chamou. Ok? Com isso, aqui a gente vai ter garantido que toda vez que a gente pedir para ele buscar o dono para a gente, ele vai manter uma única instância para cada nome de dono. Tá? E aí o que a gente faz? A gente tem que vincular o cachorro com o dono e aproveitar, não sei se vocês se lembram, que o dono tem uma lista de cachorros, né? Então tem uma lista de pets. Então a gente pode simplesmente adicionar o cachorro na lista de pets do dono, que aí ele já faz o vínculo inverso, que é dizer para aquele pet qual é o dono dele. Tá? Aí a gente está seguindo à risca o nosso modelo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar dono.addPet cachorro. Ok? Aí a gente amarrou as duas pontas da nossa associação. Muito bem. Antes da gente continuar, bem, vamos terminar aqui com as propriedades do cachorro, né? Temos mais propriedades. A gente vai ver que o cachorro também tem raça, tá? Então o cachorro tem a raça e a raça tem a mesma característica do dono. A gente pode ter mais do que um cachorro, mais do que um cachorro com a mesma raça. E se a gente for levar à risca, a gente deve manter as mesmas instâncias. Então a gente tem que ter um método aqui, getRaça, que vai ser chamado através de uma lista de raças, como a gente fez com os donos. Então a gente tem que criar aqui a lista. Com isso a gente controla todas as raças que a gente vai carregar do arquivo. E eu quero que ele busque a raça de acordo com o nome dessa raça. Então a gente tem aqui no arquivo a raça e o porte. Lembrando que o porte ele é um atributo, ele é uma propriedade da raça. Então a gente precisa dessas duas informações para criar a raça. Então a gente precisa passar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os elementos 5 e 6 precisam ser passados aqui para esse método, das nossas colunas. Coluna 6. E a gente precisa criar o método getRaça também. Vamos aproveitar o getDono, porque eles são muito parecidos. getRaça, aqui é uma lista de raças. Então a gente vai ter aqui o nome da raça e uma string que representa o porte. Tá? E aí a gente faz a mesma coisa. A gente verifica se a raça já existe.
pelo nome, né? O nome vai servir para a gente identificar se a raça já foi instanciada ou não. Caso não tenha sido instanciada, a gente precisa criar uma nova raça. Então, nova raça. Nesse caso, a gente tem duas propriedades para preencher, que é o nome e o porte. E o porte, a gente tem um problema porque ele é uma string e o porte da raça é um enumerador, é um enum. Infelizmente, o porte ele tem mais do que, ele tem 3 opções, então já fica mais complexo eu resolver isso num inline. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, getPort, que basicamente eu vou passar a string para ele e ele vai me retornar um enum. Tá? Antes de criar esse método, vamos só terminar aqui o getRaça, onde a gente tem que adicionar a raça que foi instanciada na lista. Nova raça. E retornar ela. E agora a gente pode, retornar a nova raça. Agora a gente pode pedir para o Visual Studio criar para a gente esse método. Tá? Ele criou como estático, nesse caso não precisa ser de extensão, né? Método de extensão. Ele basicamente, o que a gente pode fazer aqui é um switch, né? Já que temos 3. Então ele vai fazer um switch no port. Case venha pequeno, a gente já pode dar um return direto aqui, ó. Return port.pequeno. Como eu estou dando return direto dentro do case, eu não preciso do break, tá? Então, o case fica mais simplificado. Se vier como médio, return port médio. E se não for nenhum desses, se for o default, né, pode retornar port grande. Então são só 3, só conferindo, né? Pequeno, médio, grande são os enums aqui, as opções do enum port. Como são só 3, então eu posso, o último aqui, colocar ele no default. Tá? Tudo bem, com isso a gente busca a raça busca o port, e aí a gente tem bem alinhado aqui as raças dessa lista de pets. Então, já resolvi a raça do cachorro. Agora a gente tem ainda o data de nascimento. A data de nascimento a gente vai ter que converter também, porque ela vai estar na coluna 7, mas ela é uma string. Então, como que a gente pode converter? Existe uma classe estática no .NET chamada convert. Tá? Esse convert, ele está no system, e ele tem aqui alguns métodos estáticos que ajudam a gente a fazer conversões de string para alguns determinados tipos. Um deles é o toDateTime. Então, o convert toDateTime recebe uma string e devolve para a gente um datetime. E aí a gente também tem o vacinado, né? Que é a última coluna. Vamos observar aqui de novo. Então a gente tinha feito raça, porte, depois data de nascimento e o vacinado. O vacinado, aqui ele está como sim ou não, tá vendo? Vamos lá. Só uma coisinha aqui para a gente não cometer um erro. Veja que o arquivo está sem acentuação nenhuma, tá? Então aqui no médio, acho que a gente fez aqui com acento, o switch. Então a gente tem que deixar ele sem acento. Esses detalhes, né, quando a gente fala de importação de arquivo, processar arquivo texto, eles são bem chatinhos, bem complexos mesmo. Você tem que se atentar muito aos detalhezinhos, que é o que vai fazer a diferença do dado vir correto ou não, carregar o dado do arquivo
para a memória. Então, para fechar, o vacinado, ele está na coluna 8, vamos confirmar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele é um booleano, tá? E lá nós temos uma string. Aí fica fácil de fazer, porque a gente pode falar o seguinte. Retorne para mim essa operação lógica aqui, que identifica se o que tem na coluna 8 é igual a sim. Tá? Então, isso aqui é uma operação lógica, que vai retornar true ou false. Tá? Se tiver igual a sim, ele já retorna e já atribui esse valor true para a propriedade vacinado. Se for diferente de sim, então ele não foi vacinado, vai ficar como false. Tá? E aí a gente adiciona o cachorro. E aí falta o gato. Tá? Se a gente observar, a gente já sabe, né? Se você for analisar as propriedades do gato e do cachorro, que o gato ele só tem as propriedades do animal. Né? Ele tem métodos aqui específicos, mas ele não tem nenhuma propriedade específica, ele só tem as propriedades comuns do animal, que é nome, sexo, foto, dono e peso. Tá? E que são as propriedades que a gente também tem no cachorro. Tá? E a gente já fez aqui. Isso significa que a gente poderia reaproveitar esse trecho de código aqui para não ter que repetir ele aqui dentro. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro método, eu vou extrair isso aqui para um outro método. Tá? Esse é o termo correto. E a gente até tem, o Visual Studio até permite a gente fazer isso através aqui das dicas dele, que é o Extract Method. Tá? Vou pedir para ele extrair isso para a gente. Ele extraiu e ele está dando aqui uma sugestão de nome, que é horrorosa, né, que é New Method, e eu vou trocar isso para set propriedades comuns. Tá? Só que eu quero que ele seja um método de extensão. Então eu quero que ele seja chamado da seguinte forma: cachorro.set propriedades comuns. Então, aqui eu vou inverter. Eu não quero que ele seja um cachorro, eu quero que ele seja um iPet, para poder servir tanto para cachorro quanto para gato. E eu vou renomear aqui o cachorro para pet. Aí observe o seguinte, ele também precisa receber, esse método também precisa receber os donos, porque é aqui dentro que a gente vai fazer aquela sacada dos donos para não permitir repetir as instâncias dos donos, e também, obviamente, precisa receber as colunas para poder buscar as informações corretas. Mas com esse método extraído refatorado, agora eu posso usar o mesmo método aqui no gato. Tá? O que nós temos de errado aqui? Ah, tá. Faltou o diz. Tá? Para ser o método de extensão. Aí sim, agora tá ok aqui. Aí eu posso fazer essa mesma chamada aqui no gato. Só que passando o gato aqui para o método. Com isso, a gente tem esse trecho de código aqui servindo tanto para gato quanto para cachorro. Tá? E ficou bem refatorado. Essas propriedades, se você observar, só existem no cachorro. Se você olhar aqui, inclusive, no gato nem estão preenchidas, então a gente mantém elas específicas aqui para o cachorro. Bem, essa é uma implementação que eu fiz aqui. Não necessariamente você fez dessa forma, se você implementou. Talvez você tenha encontrado até uma forma mais otimizada de fazer. A ideia é sempre a gente estar reutilizando o código e minimizando a quantidade de código, por isso que a criação desses métodos acaba sendo interessante. Muito bem, vamos ver se isso funciona. Vou voltar aqui no teste e pedir para ele executar o nosso teste. Ele passou, o que significa que existem 15 pets, a gente só precisa saber se ele instanciou corretamente. E olhando aqui no output a gente pode ver, ó, instanciou os cachorros, os gatos, pegou os nomes corretos e os nomes dos donos estão aqui.
ok? Muito bem, era isso que eu queria explicar para vocês. Como eu já disse, né, essa aula acabou se estendendo, uma rotina um pouco mais complexa, mas o desenvolvimento dessa rotina acabou agregando uma série de conceitos que a gente já veio vendo aí nas últimas aulas. Então, foi uma atividade interessante. E a gente vai usar essa rotina para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre link, e aí a gente precisa ter uma quantidade de dados, de informação em memória, para poder entender melhor como o link funciona, e essa rotina de carregar os pets do arquivo vai cair como uma luva para o que a gente precisa fazer a partir de agora. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Um grande abraço e até a próxima!